Irmãos, vamos começar a nossa reunião. Amém? Gostaria de ler uma palavra que está em Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Queria dizer para vocês que o Espírito do Senhor Jesus tem liberdade em nosso meio. Amém? E aquele mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós nessa noite, para que a gente possa fazer todos aqueles milagres que Jesus fez e muito maior através do nome dele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos, Senhor, pelos momentos de orações que tivemos aqui, Pai. Te louvamos porque sabemos que Tu vais fazer muito nesta noite, Senhor. Te pedimos a bênção sobre cada vida, sobre cada um que está aqui, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa estar operando com liberdade, Senhor. Pois declaramos, Senhor, que nossas vidas pertencem a Ti, que nossas vidas estão em Tuas mãos, Pai. Não queremos nos mover, Senhor, se não for através do Teu Espírito Santo, se for através da Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos a bênção sobre cada vida, sobre aqueles que estão vindo ainda, Senhor. Que Tu esteja guardando, Pai, protegendo, para que possam estar chegando até aqui, Senhor, e possam estar recebendo da Tua graça e do Teu amor, Pai. É em nome de Jesus que a Tua bênção esteja, Senhor, sobre a vida de cada um. Te louvamos por tudo que Tu tens feito e o que Tu vais continuar fazendo. Amém, Senhor. Amém. Jesus
igreja declare: Jesus. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre darei Louvores a ti, Senhor. Declare: Jesus com todas as forças. Jesus, tu és o meu Salvador, Louvores a ti, Jesus. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre darei louvores a ti. Para sempre, E para sempre darei louvores a ti. Sempre darei louvores a ti. aleluia. Vamos declarar nessa noite que Ele é nosso Salvador. Amém? Quem é nosso Salvador? Quem? Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Sim, Jesus. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a
espírito anela por ti. A cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Tenho sede de tuas águas. É nele encontro paz em meio à tribulação. E quando te adoramos, enche este lugar. E o que joga do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Minha alma te deseja. Cada dia sou levado a te buscar. Meu desejo é no teu rio mergulhar. Declare: tenho sede de tuas águas. É nela encontro paz em meio à tribulação. Quando te adoramos, enche este lugar. E o que jorra do teu trono sem cessar. Águas vivas fluem do trono de Deus. 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 Vem me curar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. Vem me tocar com as tuas águas. Vem me curar com o teu rio. Vem transformar meu lamento em festa. Leva-me ao lugar onde flui a tua unção. As vozes. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus. Aleluia, Senhor. Águas vivas fluem do trono de Deus. Águas vivas fluem do trono de Deus.
Certa ocasião, Jesus passava por Samaria e encontrou uma mulher samaritana. E ele disse para ela: o dia que tu beber dessa água, tu jamais vai ter sede. Tu nunca mais vai voltar a ter sede. Quantos aqui já beberam dessas águas vivas que fluem do trono de Deus? Diga amém. Amém. E é uma água que, sem sombra de dúvida, tira toda a sede, toda a fome que a gente tem por qualquer outro tipo de alegria que não seja a alegria genuína que flui do trono de Deus. Amém? Nada se compara com a alegria que flui do trono de Deus. Amém? Amém. Obrigado ao Ministério de Louvor. Podemos sentar. Eu tenho alguns anúncios breves. Entre eles, eu vi ontem pela manhã orando alguns desses folhetos no banco, né? E gostaria de lembrar aos irmãos que é importante a gente levar para casa por dois motivos. Primeiro, porque deixando aqui pode ser extraviado. Segundo, coloque o seu nome, certo? E aqui você coloca todos os seus pedidos, certo? Todos os seus motivos de agradecimento, todos os seus pedidos pela família, todos os seus pedidos para a sua vida, pedidos pela vida dos seus parentes, familiares, que à medida que Deus lhe abençoa para quê? Para que você abençoe outros. Amém? Amém. Gostaria de liberar as crianças. Todas as crianças estão liberadas, certo? Os pais, por favor, avisem as crianças que elas estão liberadas. E nós temos lá em cima um lugar para as mães com bebê de colo. Somente as mães, certo? Os pais não estão autorizados a entrar naquela salinha lá em cima, para que as mães tenham a liberdade para amamentar. Então as mães ficam à vontade para ir lá para cima com os bebês, e as crianças lá com as professoras de escola bíblica. Eu gostaria de saudar os visitantes. Estou vendo alguns irmãos novos, estou vendo a Vanusa ali, e estou vendo o Renato, né? Que Deus abençoe vocês. Não são novos na fé, né? Mas pastorei uma igreja lá de Rolante, é isso, né? E hoje estão aqui nos visitando. Sejam muito bem-vindos. Foram membros dessa igreja e continuamos membros do mesmo corpo e da mesma família. Amém? Amém. Renato e Vanusa, sejam bem-vindos. Estou vendo alguns outros rostos novos, mas só recebi o nome da Fanávia, é isso? Viu? Acertei, tem um acento aqui bem direitinho para mim não errar. Seja muito bem-vinda, colega de trabalho do Marcelo, né? Já nos cumprimentamos ali, que Deus te abençoe. E se mais alguém nos visita, estou vendo algumas pessoas novas, não tenho nome, sejam todos aqui. Seja muito bem-vinda, convidada da Luciele, que Deus lhe abençoe. Oi? Irmã da Jandira, lá de Encruzilhada, que bom, graças a Deus que você está aqui. Seja muito bem-vinda também, convidada da irmã Enedite, é isso? Acertei, viu como eu já estou melhor nos nomes. Todos os irmãos que nos visitam, sejam muito bem-vindos e voltem sempre, amém? Quantos estão felizes de fazer essas 12 noites? Digam amém. Amém. Quem sabe, se a gente estiver muito feliz, a gente continua ela. Imagina um ano de clamor, né? Alguns irmãos se assustaram, né? Eu me assustei quando o Cachai começou a falar de águas que fluem do trono. Depois de ontem, né? A gente tem que pedir para parar um pouquinho de vir água, né? Nós ficamos aqui com alguns irmãos que foram muito bons aí ao ajudar tantas pessoas aí fora, né? E alguns irmãos que tinham o sonho de dormir na igreja tiveram como realizar esse sonho ontem. Ficaram aqui a noite toda, o Júlio, né? Cadê aqueles irmãos que passaram a noite toda aqui? Fiquem de pé, por favor, porque você somando as horas, fiquem de pé aqueles irmãos, a irmã Nercia, a Marisa, o Silas, a Adriana, fica de pé também. Vamos dar um aplauso a esses irmãos, porque eles fizeram a noite de clamor por nós.
Amém. Eles estiveram aqui ajudando também, além de conseguir encontrar um cantinho para se atirar para dormir, eles só conseguiram sair daqui 7 da manhã, mas também ajudaram. Tinha gente tentando tirar com rodo e com vassoura a água que vinha entrando, né, e não tinha como, e tiveram aqui levantando alguns móveis ali, porque alagou absolutamente tudo. Obrigado, porque os irmãos voluntariamente se prontificaram para ficar aqui, foram presos pela água. Irmãos, no final do culto nós temos aqui atrás cantina, todos são muito bem-vindos. E o nosso propósito de consagração hoje qual era? Não comer pão e bolo. Tem irmãs aí que lembram direitinho, porque foi um sacrifício, né? Hoje abrir mão de pão e bolo. Amanhã, o 9º dia de clamor, nós temos como propósito o jejum sugerido de consagração. Hoje não é dia de comer chocolate e derivados. A abstinência é uma atitude disciplinar que impomos ao nosso corpo. E quando fazemos isso, o propósito pelo qual fazemos isso é para que Deus seja glorificado através dessa atitude de consagrarmos algum alimento, algum tipo de alimento ao Senhor. E quando a gente faz isso como igreja no coletivo, isso tem ainda mais força, porque nós estamos unindo o nosso clamor diante de Deus, dizendo amém, e chegando diante do céu um clamor unânime da igreja local aqui em Porto Alegre. Então isso tem muito peso nas regiões celestiais, e os céus estão abertos para que a gente venha aclamar o Senhor. Então amanhã a gente sacia o desejo de comer pão e bolo, e a gente abre mão de comer chocolate, derivados, Nescau, cappuccino, mocatino, né? Tudo isso tem chocolate. Café pode, chocolate que não. Estou esquecendo de alguma coisa? Não, as ofertas, como sempre, nós não estamos passando envelope. Isso não quer dizer que você não possa ofertar, pelo contrário, essas 12 noites ou esses 12 dias são dias para a gente vir aqui cultuar o Senhor. E se você quiser ofertar ao Senhor, nós só não estamos passando os envelopes todos os dias, mas na entrada, você pode pegar o seu envelope de dízimo, e se você é membro da igreja, o seu envelope de oferta, e fazer isso com alegria no final de cada reunião. Amém? Amém. Eu gostaria de chamar aqui na frente rapidamente a Carmen, que ela tem, eu vou dar todos os 10 segundos para ela, né? Que ela precisar. Não, brincadeira, ela me compartilhou um testemunho que ela quer compartilhar à igreja nessa noite. Boa noite a todos. Eu não posso deixar esse testemunho para o ano que vem, é muito tempo. Então, é a primeira vez que eu estou participando dessas 12 noites de clamor. E eu estou aqui na frente dando glórias a Deus, porque Ele respondeu a oração que eu estava batendo na porta há 2 meses, direto, todos os dias, 24 horas, como Jesus disse. Batei, pedi, abri-se-vos-á. Foi o que aconteceu. Porque foi a primeira noite de clamor foi no Réveillon, no Infalável Parque. E no dia 2 eu recebi uma ligação me chamando para trabalhar. Então eu dou glórias a Deus por isso, e está sendo uma experiência muito boa. É algo, como auxiliar de escritório, é algo que eu já estou acostumada, não é uma coisa assim, monstruosa, né? Mas o meu encorajamento para todos que estão aqui, seja visitante ou seja membro, pisa fundo, mas pede mesmo, e Deus responde. Ele responde. Vale a pena. Amém, Carmen, obrigado. Amém, amém. Obrigado, Carmen, pelo testemunho. Todos os testemunhos que nós tivermos, por favor, irmãos, não se constranjam de chegar até nós, certo? E vir aqui em cima, eles edificam tanto a igreja, a gente sabe que tem tantos testemunhos. Oi? Quem? A Karen? Tá bom, então amanhã, por favor, falem comigo, que a cada noite nós vamos estar apresentando um testemunho aqui do que Deus já tem feito e o que Deus fez das últimas noites de clamor durante o ano de 2012. E hoje a Carmen é o primeiro que Deus já realizou nesse ano já. Pediu num dia, no outro dia Deus abriu a porta. Irmãos, só quem não crê para não ver que é Deus abrindo a porta. Amém?
Eu gostaria de convidar, durante todas essas 12 noites de clamor, nós tivemos apenas 2 mulheres convidadas para ministrar. A primeira abriu as noites de clamor, a irmã Marlene, e a segunda, que sem saber, né, essa igreja nessa noite especificamente, só para deixá-la bem tranquila, sem frio na barriga, acho que é uma das noites que está mais cheio, né, a igreja. Se os irmãos olharem para trás, vocês vão testemunhar comigo, só para deixar a Antonella um pouco mais nervosa, que nada. Gostaria de receber com forte aplauso ao Senhor a minha querida esposa, que vai ministrar a nossa vida nessa noite. Estenda a sua mão para cá e diga assim: Senhor Jesus, sê com a tua serva, usa Antonella como instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu vou começar tomando água. Primeiro quero agradecer o amor que eu recebi. Todos aqueles que sabiam que eu iria compartilhar a palavra hoje me abraçaram na chegada, disseram que iam estar orando por mim. Então, hoje eu estou aqui na frente, não estou sozinha, tem um grupo enorme de pessoas me cobrindo espiritualmente, e eu louvo a Deus por esta igreja, pelo amor que existe neste lugar, que é muito grande. O tema de hoje, quantos têm revista? A revistinha. Podem abrir, dia 8, mês de agosto. E o primeiro versículo, e o único que tem em toda a lição, é o seguinte: Gênesis 40, 23, que diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E quando eu li este texto, eu comecei a ler toda a lição, procurando outros textos para me basear na palavra, e eu me assustei porque esse era o único texto que tinha em toda a minha lição. E durante alguns dias eu não tinha nada no meu coração, e Senhor, e agora? O que eu vou dizer com essa simples afirmação? Que o copeiro se esqueceu de José. E daí? E agora? O que eu faço? E pouco a pouco o Senhor foi ministrando no meu coração através das outras pregações e da leitura da palavra. E eu creio que o que Ele colocou no meu coração nesta noite é para edificação da nossa vida. Então eu peço que vocês fiquem com o coração aberto para receber de Deus. Amém? Mas o que era que o copeiro devia lembrar a respeito de José? Né? Aqui a primeira afirmação é que o copeiro se esqueceu de José. Mas esqueceu do quê? E aí eu fui ler em Gênesis 40, se vocês querem me acompanhar, senão eu vou ler rapidamente, do versículo 9 ao 14, que diz o que o copeiro devia se lembrar. Diz assim: então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e as entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Então foi isso que o copeiro esqueceu. Esqueceu de falar para faraó a respeito de José. Aqui José revela o sonho do copeiro e pede para ser lembrado. Agora eu fiquei meditando nessa situação e eu tentei pensar por que o copeiro se esqueceu de José. O que aconteceu para ele simplesmente sair da prisão, depois de ter convivido com José, e se esquecido completamente de José, como se nada tivesse acontecido. Né? Fiquei me questionando, será que depois no sonho que o copeiro tem, e José revela, diz que o copeiro todos os dias estaria segurando a taça de faraó. E eu fico imaginando, será que em alguma das refeições, durante todo o tempo que José ficou na prisão, ao entregar a taça de vinho, ele não lembrou que José tinha dito para ele
que aconteceu com esse copeiro? Né? E eu comecei a me lembrar que eu já me esqueci de muitas coisas. E eu acredito que todos nós já esquecemos de coisas importantíssimas também. Coisas simples a gente esquece quase todo dia. Mas de coisas fundamentais a gente também esquece. Durante o tempo que eu trabalhei numa companhia aérea, que não vou fazer propaganda porque eu não trabalho mais, eu vivenciei muitas situações em que as pessoas chegavam para embarcar, depois de ter programado durante meses uma viagem, e nós estávamos lá para receber a documentação, as bagagens. E quando a gente atendia os voos internacionais, era basicamente diário o desespero das pessoas ao chegarem, pegarem a carteira e entregar um documento inválido ou perceberem que tinham esquecido o documento em casa. O desespero, e agora? Esqueci meu documento. E a gente fala, olha, não tenho o que fazer, sem documento não dá para viajar. Não, mas eu tenho o meu cartão de sócio de clube de futebol. A gente falava, não, mas aqui tem foto, moça. Olha aqui, diz que sou eu. Não dá, senhor, tem que ser documento oficial. Tá, mas eu tenho a carteira de motorista. Também não dá para viajar para o exterior, não dá. E era quase que todo dia a gente experimentava esquecimentos de uma coisa que meus colegas até falavam, bem feito, vai viajar e não pega o documento, que é o mais importante. Faça a mala, compra roupa, protetor solar, e o documento que é para entrar no avião, esquece. Né? Isso era quase todo dia. O meu queridíssimo esposo, Olavo, esqueceu uma vez que ele tinha que pregar num casamento. Só isso. E o documento também, mas ele pediu para não dizer. Também ele esqueceu o documento para viajar. Eu disse, logo tu não podia, meu marido não podia esquecer o documento. Acontece com todo mundo. Mas uma vez ele tinha que pregar num casamento, no Rubem Berta. E ele estava aqui, bem tranquilo, um domingo de noite. E o celular dele começou a tocar, e era o Jonathan, né? João, cadê? Sim, era o Jonathan, ele estava confirmando. Era ele. Tentando te ligar, que estavam ligando, bom, não sei como é que é a história. Mas a questão é que ele saiu correndo, eu estava em casa, era um domingo de noite, e ele, pega uma gravata para mim, e o livro do ministro, porque eu vou ter que fazer um casamento, eu me esqueci. Só sei que ele chegou na igreja, a noiva já estava lá, e essas pessoas, eu não sei se lembram muito bem de ti, só sei que esqueceu de pregar um casamento. Enfim, eu já me esqueci de aniversário de amigos. Quem aqui nunca esqueceu? Que levante a mão. Ninguém, né? A gente esquece de aniversário de amigos e é muito chato porque são amigos. Como é que tu vai esquecer do aniversário? Mas a gente esquece. Lamentavelmente, a nossa memória é fraca e esquecemos. Tudo bem esquecer dessas coisas que eu comentei, mas esquecer de uma pessoa durante 2 anos que fica numa prisão e esqueci. Desculpa, esqueci. Será que isso é normal? Somos muitas vezes desleais com aqueles que fazem o bem para nós. Você e eu conhecemos alguns copeiros ao longo da vida, né? E quem sabe nós já fomos copeiros, ou somos. E eu tentei pensar em algumas atitudes e características dessa atitude do copeiro, que a Bíblia não relata. São hipóteses que eu levantei ao preparar a palavra e eu gostaria de compartilhar com vocês. O que eu pensei a respeito do copeiro? Eu vou falar um pouco mal do copeiro agora, tá? Eu pensei, esse copeiro só pensa nele. Ele só queria se dar bem. José? Quem? José? Que me ajudou? Não, nem sei quem é. Ele só queria se dar bem. Né? Conhecem alguém assim? Não importa as custas de quem, né? O copeiro ignorou também que Deus tinha usado a vida de José para lhe abençoar. Né? José foi instrumento de Deus na vida do copeiro para revelar um sonho que aconteceu tal qual aconteceu depois. E o copeiro sai e provavelmente ele pensou, não, eu saí porque eu era o copeiro do rei, o copeiro-chefe do rei. Não porque Deus me abençoou, porque eu merecia ter saído, cumpri minha pena. Né? A Bíblia não relata o porquê que eles estavam lá, o copeiro e o padeiro. Né? Não especifica o porquê.
Mas ele deve ter se achado talvez no direito. Não, estava na hora de sair. Não lembrou de José. E isso me fez pensar que muitas vezes nós pedimos a Deus coisas para nós. Queremos que Ele nos abençoe em determinadas áreas da nossa vida. E quando aquilo acontece, quando aquilo se realiza, a gente sofre de amnésia, tá? Mental. Os crentes temos perda de memória. Vou falar que eu consigo falar melhor. Né? Muito fácil. Deus faz coisas tremendas na nossa vida e a gente esquece. Né? E talvez a gente pense que somos nós. Não. Na verdade, esse trabalho, né, meu negócio está indo bem, é porque eu cresci, fui crescendo, eu sou bom. Né? Não, me promoveram no meu serviço porque a gente esquece que Deus realiza muitas vezes. A gente deixa em segundo plano. Nos colocamos muitas vezes em primeiro lugar. E por que eu falo isso? Porque a função do copeiro era um cargo de muita importância. Eu pesquisei bastante sobre isso e o copeiro, o chefe, era de sangue nobre. Não era, a gente pensa em copeiro, uma pessoa que, sei lá, lava louça. Não sei, eu pensei, copeiro, né? Não é importante, mas era muito importante. O copeiro era das pessoas de confiança do rei. Era o macarrão do Bruno, né? Era colega, não era, né? Que confiança aquela, né? Não deu certo essa parceria, mas tudo bem, né? Mas era essa até agora estão os dois, né? Não sei mais, mas estão juntos, firmes lá na prisão, né? O copeiro tinha uma função de tal importância que ele era o primeiro a experimentar a comida que o rei iria comer, a bebida que o rei iria tomar. E se o copeiro e o padeiro, que fazia o pão, que era um ingrediente básico das refeições, se os dois fizessem um complô para destruir Faraó, daria muito certo. Era só envenenar a comida do rei, a bebida, e o rei iria morrer. Então, ele era de extrema confiança. Então, provavelmente, ele saiu e falou, não, o rei sentiu minha falta, precisa de mim. E que a gente, pela misericórdia de Deus, nunca deixe de lembrar que tudo que somos, tudo que temos, tudo que acontece de bom na nossa vida, não é pela nossa força, pela nossa inteligência, mas é só pela misericórdia de Deus. Amém? Amém, obrigada. Tem gente que vive de alguma forma assim, né? Agora eu vou fazer você pensar como é que você vive, né? Tudo gira em torno de mim, ou de mim, do meu umbigo, né? Que às vezes falam, é o centro do universo. Que não conheço, nem faço muita questão de me envolver, né? Melhor longe de mim. E no Facebook, né? Existem tantos comentários de eu, né? De mim. O que eu faço, o que eu como, onde que eu vou. Eu tenho umas fotos que eu fico assustada. A pessoa está comendo e bate uma foto do prato. Né? E isso tem um nome. Que esses dias eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha, voltando não sei de onde. E eles estavam falando, um especialista em informática, psicólogos e psiquiatras, e já tem nome para isso. Se chama oversharing. Tá? Meu inglês é lindo. Mas significa os excessos da liberdade compartilhada. Né? Tem muita gente compartilhando excessivamente sobre a sua vida. Né? Sobre si. E eu acho que nem param para olhar o que o outro coloca, mas o que importa é que eu, né, tinha uma frase, enquanto eu lia, que diz, aqui é para postar status e não é um diário íntimo. Né? Facebook não é diário íntimo da tua vida. Né? E muitas vezes estamos encorajados pela cultura de hoje, né? Muito encorajados, a pensar em nós, só em nós. Não importa se o que eu vou postar vai atingir alguém. Estou nem aí. Estou postando para mim? Porque se cada vez que eu fosse postar uma frase, eu pensasse em quem pode estar lendo aquela frase, olha, não teria nem a metade
das frases e comentários e fotos e coisas postadas no Facebook. Né? Isso atinge todos nós, atinge a mim também. Eu tenho Facebook e a gente tem que cuidar muito disso. Né? Até onde vai a minha liberdade? Né? O excesso dela. Eu me esqueço que existe gente ao meu redor, muitas vezes. Né? Eu vou para, sei lá, esses dias, um tempo atrás, acho que eles não estão aqui. A Aline do Rogério, tu já viu alguma vez alguém postar uma desgraça no Facebook? Ou, olha só, eu fui passar férias em um lugar horrível, deu tudo errado. Não, só tem coisas boas. Estou em Miami, estou na Disney. Tu nunca vai ver coisas ruins acontecendo no Facebook, só coisa boa. Por que a gente tem tanta necessidade de falar de nós? Né? Porque estamos incentivados a sermos egocentristas. E muitas vezes, não sei se acontece com vocês, de conversar com pessoas que é um monólogo, né? A pessoa começa a conversar e termina de conversar sozinha. Né? Ela conta seu dia, como é que é, e tu só faz cara de, aham, que legal. E quando tu vai querer dizer alguma coisa, a pessoa já vem com outra situação, né? Monólogos. Mas acho que todos queremos falar, né? Todos temos necessidade de falar. Né? Como é que você é conversando com alguém? É um monólogo da sua vida? Se a sua vida é a mais importante, a mais interessante de todas? Ou é bom parar para ouvir o que o outro tem para me dizer? Né? Será que o outro tem alguma coisa interessante que vai me acrescentar? Ou só meu dia que vale? Ai, tu nem sabe o que aconteceu comigo. Perguntou o que aconteceu com ele, com ela? Não importa. O que aconteceu contigo, o problema é teu. Né? Realmente. Paga um psicólogo e conta. Né? Eu quero contar a minha vida. No capítulo 15 de Romanos, tem como título o dever de agradar os outros. Embora este título não foi escrito pelo apóstolo Paulo, quem colocou esse título revelou o verdadeiro sentido destes textos. Eu vou ler só os primeiros 2 versículos, que diz assim: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Né? Você se preocupa em edificar a vida dos outros? Essa é a sua preocupação maior? Ou a minha? Né? Será que eu acordo de manhã e digo, como eu vou edificar hoje o dia dos que me cercam? Né? Dificilmente a gente tem esse pensar. Mas, desde Antigo Testamento até o Novo Testamento, a linha de pensamento da Bíblia é a mesma. Né? Não sermos o centro, mas olhar para o outro. O pastor Rogério falou uma coisa fortíssima, né? Que Deus nos transforma não para que eu viva melhor, não para o meu próprio bem-estar, mas para a vida do meu irmão, para quem está do meu lado. Né? Se eu vou ser bom só para mim, serve para quê? Só para mim. Mas o propósito de Deus para a nossa vida é de agradar o meu irmão, aquele que está do meu lado. Sempre pensando em comunidade. A Bíblia nunca pensa em um. A Bíblia, quando pensa em uma nação, num povo, numa nação escolhida, uma raça eleita. Né? Quando Deus pensa em Abraão, Ele pensa em uma geração. Né? Me lembrava de Esther. Esther foi usada para atingir uma nação. Deus não pensou só nela, que ela fosse rainha, para a autoestima dela subir, porque ela era uma criança órfã, tadinha. Não, Ele pensou em Esther para atingir uma nação. E esta contracultura que a Bíblia propõe é muito difícil de viver. Eu sei que é muito difícil de viver, é difícil de viver para mim. Mas me chamou a atenção que o primeiro texto que nós lemos, que diz: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Na mesma frase, ele enfatiza o quê? Se esqueceu e não se lembrou. É a mesma coisa. Como que alguém estivesse falando, é o fim do mundo não se lembrar. Além de não se lembrar, se esqueceu. Né? É o fim do mundo. Tem alguma coisa que você deixou no esquecimento na sua vida? Alguém que te abençoou no passado? Alguém que fez parte da tua infância e história e você não sabe qual o fim que essa pessoa levou?
Eu falava com o Olavo que tem um quadro de Milton Neves, é isso? Um jornalista esportivo, que está na Band, não sei qual que horário que passa, mas o nome é Que Fim Levou? E ele passa fotos de ex-jogadores de futebol de 30, 40, 50 anos atrás, que ninguém sabe que fim levaram. Foram famosos e ninguém mais sabe deles. Daí ele diz, esse aqui faleceu, esse aqui hoje mora em tal lugar. Né? Que fim levou aquele colega teu da escola? Né? Que fim levou? Já parou para pensar? Que fim levou aquele colega do teu primeiro emprego lá atrás? Né? Que fim levam as pessoas que vivem com a gente? Imaginem, voltando um pouco para José, a expectativa cada dia. Que ele sabia que o copeiro tinha uma informação valiosa para ele, que ia determinar a sua liberdade. Né? Se o copeiro falasse para o faraó, né? Ele ia ser livre na hora. Né? Era uma revelação de muito valor. Então José estaria todo dia pensando, tomara que seja hoje. Tomara que o copeiro se lembre de mim. Né? E mais um dia passava e nada acontecia. Que angústia. Né? Que angústia. A gente, por esperar o ônibus, fica desesperado. Né? O ônibus não vem. Esses dias eu tive que pegar a lotação com as meninas. E a Joana, essa lotação nunca vem. Eu falei, filha, ônibus é assim, não passa na hora que tu chega na parada. Tem que esperar. Né? Tem que esperar. Imagina 2 anos esperando para ser livre. Não da parada do ônibus, de uma cadeia. Né? E o que fazer para não sermos reféns do tempo? Né? Nesse mundo a mil. E a Bíblia fala de 2 tipos de tempos. Né? Quem já ouviu falar de algum deles? Alguém sabe? Fala, Carlos. Pode me ajudar. Kairos e o Cronos. Obrigada. Esses 2 tipos de tempos são relatados na palavra de Deus. O Cronos e o Kairos. O que é o Cronos? O Cronos é o que nos faz correr a vida toda. Desde que nascemos, temos horários para comer, para amamentar, para trocar fralda. E até hoje nós temos um horário certinho. E nós lembramos de muitos horários durante o dia. Né? Esse é o Cronos, o horário que estabelece todas as coisas do nosso dia a dia. Quando eu trabalhava nessa mesma empresa, eu entrava às 5:30 da manhã. Me buscavam em casa às 5:20, porque eu morava perto do aeroporto. Eu tinha que acordar umas 4 horas da manhã para tomar banho, botar uniforme, maquiagem, tudo para ir bonitinha para trabalhar. Várias vezes, como era muito cedo e a gente ia dormir sempre muito tarde, eu dormia, não ouvia o despertador, ou apagava e continuava dormindo, que isso acontece com todo mundo. E quando eu me despertava, acordava, talvez a hora que eu tinha que estar entrando, eu acordava às 5:30, quando eu pegava o despertador, só o Olavo viu essa cena de pavor, de desespero que eu tinha. O Olavo ria do meu lado e falava, calma. Eu falava, não posso ficar cansada. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer para eles? Que eu dormi? Não posso. Eu me descabelava, porque eu chegava atrasada no trabalho, e o Olavo ria de mim. Não, ria de mim sempre, de ver a minha cena de desespero, por perder o horário. Né? Oi? Muita pena. Daí eu tinha que pegar um táxi, já gastava... Eu trabalhava o dia para pagar o táxi, praticamente. Era uma coisa assim, desesperadora. Né? E quem já não perdeu horário para trabalhar? Né? Todo mundo perde horário. E em Eclesiastes 3, do versículo 1 a 8, é um texto muito conhecido, que fala a respeito de 14 pares de atividades opostas que acontecem na vida humana. Que acontecem com todos nós. Talvez com alguns já aconteceram, com outros vão acontecer. E que é muito conhecido e é um texto maravilhoso. Que diz assim, para tudo há uma ocasião. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir.
tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Cada um de nós já passou por algum desses tempos, né? E não vamos poder fugir deles, né? Todos eles fazem parte da nossa vida. A gente não vai poder escolher que horas que isso vai acontecer, né? E o tempo Kairos é o tempo de Deus, né? Que é o melhor tempo, que a gente não entende, porque é outro tempo, né? Nós temos horário, né? Enquanto aqui é noite, na China é dia, e é assim que a gente é regrado. Mas no Kairos de Deus as coisas acontecem completamente diferentes. A Bíblia diz que para Deus 1000 anos são como um dia, né? E então podemos pensar que se 1000 anos para Deus são um dia, o apóstolo Paulo, na dimensão espiritual, faleceu há 2 dias, né? Se para Deus 1000 anos é um dia, ele faleceu há 2 anos atrás, mais ou menos. Faz só 2 dias que ele está na presença de Deus. Por isso, quando a Bíblia fala que ele vai vir rápido, né? É rápido para o tempo de Deus, justamente, não para o nosso. E nós mesmos perdemos a noção do tempo, né? A gente fala durante o ano muitas vezes, e chega a ser cômico de falar. Em maio, a gente começa a falar: esse ano não passa mais. Tu viu? É só abril, é só maio. Falta muito, né? Esse ano está um chiclete. E depois chega dezembro e o comentário geral é: esse ano passou voando. Tu já viu? Estamos em Natal. Quem diria? Ano novo. E agora, janeiro, a gente fala: meu Deus, janeiro passou voando, as 12 noites de clamor. E assim a gente vive, se perde no tempo, né? Se perde. Hoje, meu dia foi eterno, né? Eu acordei de manhã, olhava para as horas e nunca chegava a hora do culto. Eu sei que esse momento vai passar. Para mim está eterno, para vocês talvez vai ser rápido, né? Para mim está demorando para passar. Eu passo as folhas e elas continuam vindo, né? E sempre que eu quero encorajar uma mãe para ganhar filho normal, natural, eu digo assim: pensa que num dia de 24 horas, tu vai só sofrer 2, 3, 4, talvez 5, dependendo. É rápido, tu nem vai ver. E depois, na hora que tu está ganhando, tu diz: meu Deus, não passa nunca. Só quando o bebê nasce que tu diz: passou, que rápido que foi, né? Assim a gente vive. E assistindo o Jornal Nacional, há umas semanas atrás, 21 de dezembro, o mundo vai acabar, né? Daí eu estava assistindo e eles, com uma cara de deboche que eu nunca tinha visto, porque eles são todos muito elegantes, né? Um jornal muito sério. E lá em Hong Kong, um dos repórteres lá falando que era dia 22, e ele olhando para a câmera e falando: hoje aqui é dia 22 e o mundo não acabou, né? Tirando sarro, provavelmente, de quem pensava que o mundo iria acabar, né? E a gente pensa, muitas vezes, que Deus está limitado ao nosso cronos, né? Que eu digo: Deus, eu preciso de agora, uma resposta agora. Agora, daqui meia hora eu preciso ter uma resposta. E Deus está em outro horário. Deus está no Kairos. É outra dimensão. E nós queremos que Deus se enquadre no nosso cronos, né? E se fosse vir acabar o mundo no dia 21, ia ser muito complicado para Deus acabar aqui no dia 21, na China no dia 21, ia meio que acabar em etapas, porque hoje um dia aqui e lá é outro, né? A respeito do tempo, muitas vezes eu ouço mães falando, né? Eu já devo ter falado, não vou dizer mães, mas eu já devo ter dito alguma coisa do tipo: estou deixando para trás a minha vida em função dos meus filhos, né? Esse tempo é um buraco na minha vida, que eu parei no tempo, né? Olha para a minha vida, não fiz nada. Perdi tempo. Sei lá, ou agora que já meus filhos estão criados, agora eu vou recuperar o tempo perdido, né? Quantas vezes a gente falou, a gente já ouviu falar isso para as mães, né? Que aquele tempo é uma perda de tempo, né? Que mais que a gente tem coisa para fazer, né? E fica com as crianças, né?
E quando eu pensava no tempo, Deus falou muito forte comigo e me fez lembrar. Este ano, Deus tratou uma área na minha vida a respeito do tempo, justamente. Quando eu morava em Buenos Aires ainda, e um rapaz me propôs em casamento, né? Eu decidi parar minha faculdade porque achei que casar era mais importante do que estudar. Estuda depois, né? Lá em Porto Alegre eu faço faculdade, continuo. E eu deixei a minha faculdade lá e falei, tchau, vou ver outra história agora. E quando eu cheguei aqui, não falava português, como é que eu vou fazer uma faculdade sem falar o idioma? Então eu tive que esperar. A primeira pessoa que me deu emprego foi a Nani, né, Nani? E depois disso eu comecei a caminhar no idioma e disse, não, agora eu posso estudar. Fazia poucas cadeiras, e enquanto eu estudava, eu disse, agora eu quero ser mãe. Eu não quero mais estudar. Eu tenho 25 anos e eu acho que está no momento ideal para eu ter meu primeiro filho. E faculdade eu posso fazer depois, não tem problema. E eu engravidei da minha primeira filha, e depois engravidei da segunda. E agora, não, estou grávida. Não. Esses dias, vários irmãos, acho que se complotam para ver se eu caio. Me falaram que tu está grávida. Eu, não estou. Daí outro veio. Eu sonhei que tu estava grávida. Eles tentam me atingir emocionalmente, mas não vão conseguir. Não estou. E engravidei. E a faculdade ficou para trás. E eu sempre querendo voltar a estudar e terminar de uma vez na minha vida, né? Parece uma ópera mal acabada, né? Que não termina nunca. E ano passado eu ia nas formaturas dos irmãos da igreja e eu choro de emoção e de um dia será que eu vou me formar? É um sentimento contraditório, né? E eu sempre vendo e pesquisando faculdade e tentando pensar como fazer com as crianças, deixa na escola. E no início do ano, Deus falou comigo de uma forma tão simples como Deus é, como Deus fala. E Ele me mostrou que o kairos dele, o tempo oportuno, que isso quer dizer kairos, o tempo oportuno de Deus, para a minha vida neste momento, não era estudar. Não era estudar. Vê se cai na minha cabeça. As portas não iam se abrir nunca para mim. E eu ia me frustrar, talvez, ser uma frustrada. Porque o kairos de Deus não era para eu estudar neste momento. E eu entender isso me produziu muita paz no meu coração. Porque eu entendi que o momento oportuno de Deus para a minha vida é hoje outro. É hoje ser mãe. E Deus, que é um Deus de outro tempo, né, de outra dimensão, Ele provavelmente estaria vendo a minha vida, eu estudando, cuidando das filhas e ministério, e Ele viu que eu não ia dar certo. Que eu ia me enrolar, ia ser uma confusão, eu ia ter que abrir mão de algumas coisas importantes para mim. E Deus disse, não é o teu kairos agora. Continua no meu kairos, no meu tempo oportuno. Que no meu tempo oportuno, eu vou abrir as portas para ti, não te preocupa. E pronto, foi como se tirasse do meu coração. E hoje eu estou tranquila e sei que o kairos de Deus hoje é esse. E vivo feliz nesse kairos, porque é o tempo oportuno de Deus. E quando for o tempo oportuno de Deus para alguma coisa acontecer na tua vida, aquilo vai acontecer. Não é por insistência nossa, por desespero, né? José desesperado, me tirem daqui. Não era o kairos de Deus. Não era o tempo oportuno para que ele saísse. José esperou 2 anos na cadeia. Será que ele encarou essa espera como? Hoje eu ia até trazer, mas achei muito infantil. Que eu assisto com as minhas filhas filmes de desenho de personagens bíblicos, né? E um que elas gostam muito, e eu gosto muito, é de José, porque a história dele é linda. E hoje eu ia passar uma parte que é justamente o tempo que ele está esperando, né? E depois dele ter uma briga com ele mesmo lá dentro, um lugar horrível. Ele tinha um buraco em cima da prisão e numa chuva cai um pedaço de um galho e ele enxerga que tem uma folhinha que tem vida.
E no desenho é emocionante de ver como ele, daquela folhinha, ele começa a montar uma árvore, né? E que durante esses 2 anos ele cultivou e cuidou para que o sol entrasse, para que a água caísse em cima da árvore. E depois de 2 anos, quando ele é buscado para sair, tem uma linda árvore florescendo no meio desse lugar, né? E como será que eu e você esperamos em Deus? Nos desesperamos, nos descabelamos, ou esperamos pacientemente no Senhor, sabendo que o tempo oportuno dele, ele vai realizar tudo aquilo que a gente quer, ou não, né? Mas no seu tempo oportuno, ele vai cumprir a sua promessa. Na minha gestação da Antônia, mãe sempre tem que falar de parto, de filha, né? Eu, pelo menos, gosto sempre de falar, que é uma coisa muito forte que acontece com as mulheres. A gente não esquece detalhes, conta para os outros e outros dizem, o que eu quero saber, quantos centímetros da filha nasceu. Mas eu digo, não, a minha nasceu com 48 centímetros, 2,980 kg. E a outra mãe vai dizer, não, a minha com 2,985 kg. E essa é a nossa conversa de mulheres. E uma experiência que aconteceu comigo, com a Antônia, foi que cheguei às 40 semanas e acho que minha gestação ia durar 2 anos. Eu, barrigão e parto normal, queria muito parto normal. E o médico nos chama para uma última consulta para definir a situação. E ele me vê e diz, olha, tu não vai ganhar nesses próximos dias e já está perigoso para ti e para o bebê. Vou ter que fazer uma cesárea. E eu, tá, mas por quê? Não dá para esperar mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, eu falei para ele. Só mais um dia, vai que nasce. Eu sei que algumas mulheres que não querem nem pensar em parto normal estão achando que eu não bato muito bem da cabeça. Mas eu sei por que eu dava tanto valor para um parto normal, né? E Deus sabia também. E então ele marcou a cesárea para o dia 14 de julho. E eu cheguei chorando em casa, aquele drama, né? E eu falava, para de chorar, não aconteceu nada? A criança vai nascer, a criança está bem? Falei, não, tá certo, é verdade, que fiasco, chega, né? Daí, durante o dia, eu recebi uns telefonemas me encorajando para a cesárea. E eu me enchendo de ânimo, mas no fundo do meu coração eu disse, tá bom, se é o que Deus tem para mim, eu não posso também. Eu tinha orado, antes de ir no médico, eu tinha dito, Senhor, que seja feita a tua vontade. E me ajuda a me alegrar com a tua vontade, porque senão não tem graça. Pedir que seja a vontade de Deus e depois ficar reclamando pela vontade de Deus. Aí não pede, né? Aí faz o que tu quiser. Mas eu tinha pedido, Senhor, que o que o médico for falar para mim, eu vou receber como a tua vontade. Então, me ajuda a me alegrar. E eu, naquele dia, tentando me alegrar por uma coisa que eu não estava muito alegre. Mas eu disse, é a vontade de Deus. E no dia 13, eu em casa, as mulheres ficam meio inquietas, prestes a ganhar. Tinha me dado uma fúria por limpar e comecei a limpar a escada, banheiro. E a minha mãe, para filha, fica quieta, tu não pode. E eu, não, assim não penso na cesárea, deixa eu limpar a casa toda para não pensar. E daqui a pouco bate a minha porta e tinha uma pessoa, que é a Lola, né? Que eu vou contar isso, eu vou sempre agradecer como Deus usou a vida da Lola na minha vida, naquele dia. E a Lola chegou cheia de comida para mim, para receber as visitas que eu ia receber, e um monte de biscoitos e coisas gostosas. E ela olhou para mim e disse, tu vai ganhar hoje, de parto normal. Falei, não, Lola, vou ganhar amanhã, às 3 da tarde, lá no Divina Providência. E quem conhece a Lola sabe, né? Não tem duvidar do que ela diz. Tu vai ganhar hoje. E ela me repetiu. E eu, tá, Lola, tudo bem, obrigada pela força, mas eu não vou ganhar hoje. Era 6 da tarde. Obrigada, mas não vou. E aquilo me... Na hora que ela estava falando, ela e a minha mãe, eu comecei a sentir as contrações, né? Na hora. E eu não quis falar, porque eu disse, eu vou dizer, vou me tirar para... Essa guria que está enlouquecendo, né? Quer porque quer e está inventando que está sentindo dor. Daqui a pouco eu disse, mãe, eu estou sentindo contração de verdade e está doendo. Né? E o segundo filho a gente já sabe, quando está doendo, está doendo. E aí, sério? Será? Esperemos mais um pouquinho. Ninguém queria me dar muita... Vamos esperar uns minutos a mais. E a dor
começou a progredir, e ligando para o médico, ele também não acreditou, ele disse assim para mim: tudo bem, o médico muito calmo, vão lá no hospital, eles vão te olhar, e daí qualquer coisa tu volta para casa. Eu disse: o médico não está acreditando que eu estou com dor de verdade, ele está achando que deixa ela ir para ela ver que não vai ganhar, e daí ela volta para casa. Bom, resumindo, que já não resumi, contei tudo, chegando no hospital, eu louca para ficar já, que me internem para ganhar. As enfermeiras me olhando, tadinha, né? Que ganhou parto normal, será que ela sabe o que ele espera? E daí começaram a me perguntar o meu nome, e elas viram: não, mas o teu nome está para amanhã. A cesárea é amanhã às 3 da tarde. Eu falei: não, mas eu vou ganhar hoje. E elas: tá, tudo bem. Daí fiz ligar para o meu médico, as coisas começaram a progredir. E, para a glória e honra do Senhor, eu ganhei parto normal. Dia 14, que era o dia que o médico tinha dito que eu iria ganhar uma cesárea, eu ganhei um parto normal. E disso tudo, o que ficou muito marcado em mim foi a esperar no Senhor e ter fé, né? Eu desistindo já nos últimos minutinhos, né? Ai, vou perder o que eu queria. Mas Deus, no tempo oportuno, né? Era dia 14 que ela ia nascer. No tempo oportuno, Ele me concedeu esse presente. Mandaram ele subir? Foi tu? Me aguardem. Tudo bem. Nunca falo muito e hoje fazer o quê? Estou terminando já. Onde é que eu tô? E a palavra de Deus diz que José não foi esquecido por Deus, nem sequer por um segundo, né? A gente às vezes, mesmo que nasce na igreja e caminha com Deus, e Deus realiza coisas na nossa vida, tem muitos momentos da nossa vida que a gente pensa que Deus se esqueceu de nós. E Deus deve estar... Tem tanta gente para se preocupar que nessa coisa que eu pedi para Ele lá atrás, acho que Ele se esqueceu. E hoje Ele está querendo renovar o seu voto de amor e de compromisso de que Ele é um Deus que não esquece de nós. E em Gênesis 41 diz assim: o plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Deus não se esqueceu de José. Mas muitas vezes nós medimos Deus como medimos humanos, né? E a falha humana não escapa nenhum de nós. A gente vai esquecer muitas coisas ao longo da nossa vida, né? E a gente às vezes pensa que Deus é como nós. Mas Deus é Deus, né? Ele jamais se esqueceria de nós. Estava vendo hoje que um pai no Rio de Janeiro esqueceu a sua filha de 9 meses por 4 horas no carro. Ele não tinha o hábito de levar ela para a creche todos os dias. Naquele dia ele tinha que levá-la. E por não estar acostumado, ele esqueceu da sua filha, trancada no carro, e a filha faleceu. Ficou 4 horas e morreu por asfixia. E relata toda a informação que o pai ficou num desespero terrível. E eu, olhando, me cortava o coração, né? Como o esquecimento pode ser fatal para nós, né? E tem um texto para terminar, que é um texto maravilhoso, que quando eu comecei a pensar nessas ideias e Deus foi falando no meu coração, em seguida veio esse texto na minha mente, que é Isaías 49, do 15 a 16, que diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. E este é um texto que o profeta Isaías conta a história do povo de Israel, que eles tinham medo que Deus se esquecesse deles e que eles fossem mortos na próxima batalha,
O povo estava com muito temor de que se eles não estavam com Deus, eles sabiam que o fim deles não ia ser muito bom. E Deus usa o profeta Isaías para falar para o seu povo que jamais Deus iria se esquecer deles. E que mais do que isso, Ele tinha gravado as muralhas da cidade na sua mão. Eu quero dizer para vocês hoje, e eu digo para mim também, que o Senhor jamais se esquece de nós. Jamais, né? Quando eu li o texto, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Como isso pode acontecer? Mas aqui diz, embora ela não se esqueça, eu não me esquecerei de vocês. Eu não sei como foi a tua história de infância, né? Graças a Deus hoje eu pensava na minha, e eu tive uma infância maravilhosa e tenho uma família muito especial. Meus pais, mesmo à distância, né, nunca me abandonaram. Eles estão me assistindo agora. Como Deus se esqueceria de mim se meus pais terrenais não se esquecem? Quanto mais o meu Pai Celestial se lembra da minha vida. E a palavra diz que Ele tatuou o meu nome na sua mão, né? Gravou. Sabe aquelas pessoas que têm nome de filho, não sabem onde mais escrever, do namorado, né? Tatuado? Deus gravou nas suas mãos o nosso nome, né? Pode olhar para a tua mão agora? Pega a palma da tua mão e olha, né? E pensa que na mão de Deus está escrito o teu nome. O meu nome está escrito nas mãos de Deus. E Ele jamais se esquece de mim. Amém? Pedi para um grupo de louvor cantar uma música, que eu procurava músicas de que Deus não se esqueceu de mim, mas eu não achei nenhuma bonita. E daí eu decidi que nós vamos cantar uma música que proclama que grandes coisas estão por vir na nossa vida, que grandes coisas vão acontecer, porque como Deus não se esqueceu de nós, Ele lembra de nós no seu kairos, no seu tempo oportuno. Grandes coisas vão acontecer. Amém? Você acredita que grandes coisas ainda vão acontecer na sua vida? Grandes coisas. Vamos cantar? És o Deus dessa terra, Tu és o Deus deste povo. Podem levantar? És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Você pode declarar que não existe ninguém como o nosso Deus. Nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Se você crê, cante suas vozes, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Diga para quem está do seu lado, encoraja essa pessoa e diga: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, sobre a tua vida, neste ano de 2013, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer aqui. Aplauda o Senhor. De novo, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui. Vão acontecer aqui, Senhor. Vão acontecer aqui, Deus. Estão acontecendo aqui. Levante as suas mãos. Estão acontecendo aqui grandes coisas nessa noite. Deus está trazendo para a tua vida. Estão acontecendo aqui. Aleluia. Estão acontecendo aqui. Grandes coisas estão por vir, Senhor. Pai, estamos com as nossas mãos erguidas, que nós reconhecemos, Senhor, nessa noite que Tu és o Deus do tempo. Tu és o Deus do Kairos e Tu és o Deus do Cronos. Tu és o Deus que está acima do tempo, Senhor. Desenvolve em nós nessa noite paciência e fé, para crermos que Tu está no controle de tudo que acontece na nossa vida, Senhor. Para crermos que Tu estás escutando o nosso clamor nessa noite. Os irmãos que estão vindo todas as 12 noites, ou 10 das 12 noites, ou 5 das 12 noites, ou vieram uma dessas 12 noites, estão aqui para clamar, porque eles creem que a realização dos nossos sonhos está de verdade, ó Pai, nas Tuas mãos. Tu és o Deus dos nossos sonhos, Tu és o Deus que opera as coisas na nossa vida, ó Pai. Nós cremos nessa noite que Tu plantastes fé e paciência no nosso coração, para esperar pacientemente no Senhor, até que um dia venha a resposta do nosso clamor. Nós vamos continuar esperando o Senhor, porque no tempo oportuno de Deus as coisas vão começar a acontecer. Anima a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus. Traz à nossa memória as coisas que nos trazem esperança, ó Pai, e anima a nossa fé nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Aplauda o Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua provisão. Amém. Tem alguém que gostaria hoje, pela primeira vez, de entregar sua vida para Jesus e dizer: Deus, eu creio que Tu já tem a minha vida nas Tuas mãos. Aquele último texto que a Antonella leu, eu acredito que o povo de Israel estava duvidando de que Deus cuida deles, que Deus estava cuidando deles. E Deus estava lembrando o povo de Israel com muito amor, dizendo: fiquem tranquilos. Eu entendo a dúvida de vocês, porque vocês são limitados, nós somos limitados.
Mas o que eu estou dizendo para vocês é que tudo eu tenho debaixo do meu controle. E a tua vida, eu gostaria de lhe dizer, está nas mãos do Senhor. Geralmente a gente escreve as coisas na mão quando a gente quer lembrar imediatamente daquelas coisas, né? A gente fica lendo ali, a gente consegue lembrar a qualquer momento. E a gente não perde como um papel, porque está escrito na mão. E o que Deus está dizendo nessa noite é que Ele tem o teu nome escrito na sua mão. E eu não sei se você nunca escutou isso, talvez está escutando pela primeira vez. E você quer dizer sim para esse cuidado de Deus e dizer: Deus, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Eu descobri nessa noite como é bom esperar em Ti, como é bom depender de Ti, como é bom confiar em Ti, como é bom ter essa confiança de que Deus é o Deus do tempo, Deus é o Deus da nossa vida. Tem alguém que hoje gostaria de pela primeira vez erguer a sua mão e dizer: Deus, me recebe como filho, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. Alguém que nunca tenha feito isso? Tem alguém? Quero lhe dizer que você não está aqui nessa noite por casualidade, é por providência que Deus separou essa palavra para a sua vida nessa noite, porque esse é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. Não deixa passar o tempo oportuno de Deus, não deixa passar o Kairos de Deus sobre a tua vida hoje. Hoje é o tempo que Deus está abrindo o céu para te receber, apesar do seu pecado, apesar do meu pecado, apesar do nosso pecado. Deus nos recebe porque Ele nos ama. Tem alguém que, se sentindo falho ou não, gostaria de dizer: Jesus, eu te recebo hoje pela primeira vez na minha vida, eu não quero sair por aquela porta sem tomar essa decisão. Tem alguém que quer fazer isso hoje pela primeira vez? Se não tem, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos sentar mais alguns minutos. Eu gostaria de abençoar um grupo de jovens que estão saindo para nossas férias missionárias. Onde é que eles estão? Vanderlei, a Lloyd, o Bruno e a Samila. Estão por aí? Estão lá atrás? Foram chamar eles? Tá bom. Então chamem eles lá. Para quê? Está aqui o Bruno, tá? Falta os outros que estão lá atrás, estão vindo. Para a gente abençoar 4 jovens da igreja. Estão saindo hoje, amanhã eu creio. Estão indo lá para férias missionárias, vão passar uns 7 ou 10 dias fazendo missões. E vão passar esse tempo servindo ao Senhor. A Nani está me falando que a arrecadação dos brinquedos de Natal, que são 70 brinquedos, vão ser lá entregues no férias missionárias, né? Está indo junto com o Vanderlei, com a Lloyd, com o Bruno e com a Samila, que vão estar lá evangelizando, vão estar lá pregando evangelho, estão consagrando as férias deles para compartilhar do amor de Jesus. Que atitude maravilhosa desses jovens. Que Deus abençoe vocês. A gente faz missões de 3 maneiras: orando, contribuindo e indo. Enquanto eu orava por eles, quando eles tomaram essa iniciativa, eu disse: olha, vocês estão tendo dupla bênção, porque vocês estão indo e vocês estão se autossustentando para ir. Eles estão cobrindo todos os custos da ida. A igreja não está cobrindo, nem mantenedores. Eles estão pagando a ida, pagando a estadia lá, pagando tudo, cobrindo os custos. Então vão ser abençoados por ir, por cobrir. Mas nós podemos ainda de alguma maneira abençoá-los orando, amém? Amém? Se alguém quiser, no final do culto, falar com um desses jovens e perguntar para eles se eles têm alguma necessidade para esses dias que eles vão passar lá. Não vão passar as férias tomando banho de piscina, nem num lugar confortável, nem um hotel. Vão provavelmente ficar na casa de um irmão, dormir em colchão, colchonete, onde tiver lugar para eles dormir, num colégio, certo, em alojamentos. Vão estar lá para servir ao Senhor, para evangelizar e para testemunhar do amor de Jesus. Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, nós colocamos na Tua presença a vida do Vanderlei, a vida do Bruno, a vida da Lloyd e a vida da Samila, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, a vida dos Teus servos, jovens, 2 casados e 2 solteiros, que se dispõem, Senhor, para um ministério tão maravilhoso,
que abre mão do tempo, abre mão do conforto, somente por amor a algumas pessoas que eles nem conhecem. E eles saem de Porto Alegre para ir numa cidade no interior e falar de Jesus para as primeiras pessoas que eles encontrarem na frente, somente por amor a Ti e por amor ao próximo, Senhor. Eu te peço a Tua bênção, que Tu leve os abençoados e traga os abençoados em nome de Jesus. Nós, como família, como pastores, como igreja, nos orgulhamos da atitude deles e te pedimos, reproduz esse tipo de jovem no nosso meio, Senhor. Existem muitos jovens que estão no nosso meio com esse coração, e que no próximo Férias Missionárias outros jovens se levantem também para esse ministério abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor. Amém. O Férias Missionárias não é só para os jovens, viu? Alguns adultos que quiserem participar também são convidados a participar. Quantos estão felizes? Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fabinho, muito obrigado pela tua nobreza, né? Ontem o Fabinho deveria pregar, preparou a palavra e abriu mão de estar em outro dia, né, para que os outros pastores dessem seguimento normal. Deus sabe de todas as coisas, Ele entregou ao Senhor toda a preparação dele no tempo oportuno de Deus, Fabinho, né? Deus vai estar te usando para edificar a vida da igreja, que Deus te abençoe, né? Ontem a chuva nos impediu de estar aqui e muitos de nós fomos exercitados na paciência, né? Eu saí daqui chateado, saí com um automóvel, consegui carregar alguns irmãos, colocar para dentro rápido. Alguns irmãos que chegaram cedo foram para oração. Saímos, deixei na parada para voltar correndo para buscar outros irmãos, não consegui mais entrar, indo para casa frustrado. Passei numa posse e o carro apagou. Irmãos, eu fiquei 30 minutos dentro do carro, aquela fila atrás de mim, não saí, fiquei ali dentro, não saio. Vou ficar aqui. E exercitando a paciência, triste, porque não pude levar os irmãos em casa, triste porque não pude voltar para pegar mais irmãos. A irmã Nercy teve que dormir aqui a noite toda, e ainda tinha a oportunidade de ter quase produzido um calço hidráulico no motor de um carro que não é meu. Imaginem a minha alegria. E eu dentro do carro, Deus é tão cuidadoso com a gente, tão cuidadoso com a gente. Eu preocupado, eu disse, meu Deus, como é que eu vou pagar esse carro? Do pastor Ivan, né? Bom que é pai. Dei a notícia fúnebre para ele nessa manhã. E quando vê um senhor parado num edifício, olha para mim, eu olho para ele, eu abaixo o vidro. Depois de meia hora parado, aquela fila atrás de mim, eu parado dentro do carro orando. Deus, o que eu faço agora? Aquela escuridão, aquela chuva. Eu parado. O motor não funcionava mais. Eu olhei para o senhor, senhor, dá para mim descer? E ele disse, dá. Depois fui conhecer um dos professores do Bereia, pastor Rui. Até nesses detalhes Deus cuida com a gente, né? Parei justamente na frente da casa dele, encharquei toda a roupa tentando empurrar a Zafira sozinho. Daí o pastor Rui entrou para dentro da Zafira, comecei a empurrar, bati o vento no rosto dele, muito rápido, né? Eu estava empurrando. Ele me leva. Ele diz, pastor Olavo, sobe aqui em cima para tomar um banho. Deus preparou um banho para mim, me emprestou uma bermuda, me deu um café, me serviu. Eu disse, caramba, como Deus cuida da gente. No final das contas, graças a Deus, entrou água no motor, mas foi coisa que os nossos irmãos da igreja que trabalham nessa área, peritos, conseguiram solucionar de uma outra maneira, porque Deus é fiel, mas às vezes Ele nos oportuniza momentos para desenvolver a paciência e a fé no nosso coração. Amém? Nós viemos sair daqui com isso no coração, dispostos a esperar em Deus. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim, que Deus lhe abençoe. Vamos ficar na fila lá atrás, esperar um churrasquinho e esperar, né? Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos. Nos vemos amanhã com a graça de Deus.